Quantos estão desejosos para ouvir a palavra do Senhor? Diga, eu estou. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve João, capítulo de número 19. Localize, por favor, versículos de números 17 e 18. Aqueles que encontraram com o sinal poderiam dizer, eu achei. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os soldados tomaram a Jesus. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Amém, meus irmãos? É de conhecimento de todos nós que o que se inicia no Getsemane e é concluído no Gólgota ou no Calvário, foi o momento mais crucial e importante do ministério de Jesus. Agora, posicionados neste momento, podemos ver que aquele que é o bom pastor está sendo conduzido ao Calvário como o cordeiro mudo para o matadouro. Vemos que aquele que é a água da vida, aquele que é a fonte da água da vida, está prestes a morrer e vai sentir sede. Nesse momento tão crucial e essencial para a história, Deus quer com este momento nos mostrar que só há uma porta, que só há uma ponte e uma escada entre os céus e a terra para se chegar à sua presença. Essa ponte, essa escada, esta porta é o seu Filho crucificado. Olhando para o cenário do Calvário, olhando para Cristo, olhando para a sua cruz, nós vamos aprender e entender que a cruz de Cristo, ela jamais foi um acidente. Tudo o que acontece no cenário do Calvário, do Gólgota, não foi uma obra do acaso. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 10, versículos de número 17 e 18, o próprio Jesus vai dizer, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou, porque eu tenho o poder ou a autoridade para dá-la e a autoridade para tomá-la de volta. E Jesus encerra as suas palavras dizendo, este mandamento recebi do meu Pai. Ou seja, na eternidade, no capítulo 1 de João, verso 18, João diz que Jesus estava no seio do Pai. Antes que Jesus viesse à terra na eternidade, Deus já havia entregue ao seu Filho qual seria a sua missão. Qual seria o maior mandamento que ele deveria obedecer? E o mandamento era este, que ele entregasse a sua vida
para todos aqueles que viessem a crer na sua morte, pudessem obter a salvação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8, Paulo diz que, achado na forma de homem, quando Jesus se manifesta em carne e osso, ele se humilha a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte do nosso Senhor, ela não foi um acidente. Pelo contrário, ela foi planejada. Era a vontade de Deus. Era o plano de Deus para a salvação das nossas almas. O céu, no dia da crucificação de Cristo, não foi pego de surpresa. O céu, pelo contrário, já havia arquitetado tudo isso, e na epístola de Pedro ele escreve que Deus, ele já havia arquitetado o momento do Calvário antes da fundação do mundo. E embora o Calvário seja um lugar de aparente humilhação e aparente derrota, é no Calvário aonde Deus deseja que todos nós estejamos. É bem verdade que quando nós estamos lendo a Bíblia e vamos nos aproximando dos evangelhos, e no final dos evangelhos, nós observamos que o Calvário ele é um lugar de aparente humilhação e de aparente derrota, porque quanto mais o Calvário se aproxima, mais as coisas tendem a piorar. Perto do Calvário, Cristo é traído. Perto do Calvário, seus discípulos que andaram com ele cerca de 3 anos, o abandonam. Perto do Calvário, Jesus começa a ser condenado injustamente. Quanto mais o Calvário se aproxima, mais ele apanha, mais ele é cuspido, mais ele é ferido, mais o seu sangue começa a ser derramado. E quando você olha para o Calvário, ali parece que há uma derrota. Ali parece que há uma humilhação, mas insisto em dizer, o Calvário e a cruz de Cristo são elementos de aparente derrota, porque eles não são derrota, nunca foram e nunca serão. E por quê? Porque Deus ele deseja que nós sejamos atraídos para o Calvário. Deus deseja que sejamos atraídos para a cruz de seu Filho. Por que, pregador? Simples. Porque é no Calvário onde os homens recebem novamente o acesso à presença de Deus. É no Calvário onde o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e podemos ter acesso a Deus, não mais agora como filhos da ira, mas como filhos adotados. É no Calvário onde os nossos pecados são perdoados. É no Calvário onde Deus ele olha para a nossa ficha de pecado, deposita em cima do seu Filho e diz: agora eles estão justificados na minha presença. É no Calvário aonde toda a condenação do pecado, toda a ira de Deus é afastada de nós e recebemos a sua graça, o seu perdão e novamente a sua presença. E é por isso que quando você observa panoramicamente a trajetória do Filho de Deus, você vai perceber que desde o momento em que Jesus nasce, todas as coisas começam a cooperar para que ele não chegasse na cruz. Jesus mal acaba de nascer,
Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Deus guarda o seu projeto de salvação que está em seu filho, o esconde. Passam-se os anos, ele adquire a idade de dar início ao seu ministério. Jesus vai às bandas do Rio Jordão e ele é batizado por seu primo João Batista. Os céus se abrem e uma voz ecoa dizendo: este é o meu filho e nele eu tenho prazer. A voz, ela vem com uma afirmativa. O Espírito Santo desce em forma de pomba, pousa sobre Jesus e a voz não é uma voz confusa. A voz não está dizendo: eu acho que é o meu filho, esse aí embaixo parece que é o meu filho. Não, a voz ecoa dos céus afirmando: este é. Jesus entra no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: e conduzido Jesus para o deserto pelo Espírito, foi jejuar 40 dias e 40 noites. Quem aparece? Satanás. Por 3 vezes ele intenta com tentações distorcer o propósito de Cristo. Transforma as pedras em pães, ou seja, usa o que você tem de poder para beneficiar a você mesmo. Jesus usa a palavra e vence a primeira, ele diz: se lança daqui e os anjos vão te guardar. Jesus vence a segunda, o diabo oferece para Cristo todas as glórias deste mundo. Jesus usa a palavra mais uma vez e diz: Satanás, é melhor você ir embora, porque somente Deus é digno de receber o nosso culto. Jesus sai do deserto, ele já venceu Herodes, ele já venceu Satanás. Agora ele começa o ministério. E vez e outra nos evangelhos, Jesus aparecia e trazia os seus discípulos secretamente, com uma particularidade maior, e vez e outra Jesus olhava e dizia para eles: gente, vai chegar a hora em que o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser condenado, humilhado, cuspido e vai morrer. Mas no 3º dia, eu garanto para vocês, eu volto. Vez e outra Jesus ia alertando e avisando para eles irem se preparando. Profecias precisavam se cumprir na vida do Messias. E em determinado momento da caminhada, do ensinamento, Pedro se levanta quando Jesus fala sobre isso e diz: Senhor, tem misericórdia de ti, isto não te acontecerá. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Percebam que Jesus usa a expressão Satanás, porque essa expressão do idioma original, traduzido para o nosso idioma, significa aquele que está contra a vontade do outro. É por isso que Jesus diz para Pedro: você entende das coisas dos homens, mas você não entende os mistérios de Deus. Por isso, Pedro, para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, Jesus entende que a proposta que Pedro está lhe dando não vem do céu, porque o céu está dizendo: vai para a cruz. Pedro é tomado por uma mentalidade do diabo, e ele fala: não, Senhor, o Senhor não vai chegar lá. E aí Jesus olha e diz: Pedro, é melhor você ir para trás, porque para onde eu estou indo, nem você, nem o diabo e nem Herodes vão me impedir de chegar lá. Todas as coisas estão concorrendo para que ele não chegue na cruz. Tudo está cooperando para que ele não chegue no Calvário. Só que a Bíblia diz que Jesus avança. Jesus vai indo e vai vencendo. Há um momento em João, no capítulo de número 6, versículo 15, que a Bíblia diz que a multidão tenta arrebatá-lo para fazer ele rei. Só que a Bíblia diz que Jesus foge. A Bíblia vai seguir e vai se aproximando ainda mais o período do Calvário. Jesus chega no Getsêmani e ali ele começa a orar dizendo: Pai,
se for possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus volta por 3 vezes, os discípulos estão dormindo, e é lindo quando os soldados chegam. Por que é lindo, pregador? Porque Jesus está decidido que vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. E quando os soldados chegam, a Bíblia diz que Pedro desembainha a espada, corta a orelha de um servo do sacerdote. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, guarda a tua espada. Por quê, Senhor? Porque aqueles que levantam a espada, por ela morrerão. Aí é lindo que Jesus diz assim: ô Pedro, e tem mais, se eu quisesse, o meu Pai enviaria uma legião de anjos e me defenderia, só que esse não é o caso. Eu vou chegar aonde eu tenho que chegar. Quando Jesus sobe na cruz, o grito da multidão também cooperava para que ele viesse a desobedecer à vontade de Deus. O grito da multidão era este: se tu és o Filho de Deus, desce. Se tu és o Filho de Deus, desce. Só que eu lhes disse no início da mensagem, a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo não foi uma obra do acaso. A cruz de Cristo era a vontade de Deus Pai. Porque tudo que nós precisamos está no Calvário. Quando você olha para a cruz, a multidão está dizendo, se tu és, mas no começo da caminhada, o Pai já estava dizendo, este é. Não havia dúvidas no céu de que todo este projeto que estava encaminhado antes da fundação do mundo, estava trilhando o caminho perfeito. Cristo está na cruz em estado de total, plena e completa obediência e submissão ao seu Deus. Ele está obedecendo e Deus no céu está olhando todo este processo e está contente. Agora, quando Cristo toma a sua cruz, é a primeira coisa que Ele nos dá, quando nós decidimos nos relacionar com Ele. O que era a cruz naquela época? A cruz era o símbolo de perca de direitos, era símbolo de submissão total e também de morte física. Quando Cristo diz para nós, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo para nós, se você quiser me seguir e fazer a vontade do meu Pai, você vai ter que abrir mão dos seus direitos. Vai ser preciso você ser totalmente submisso, e se preciso for, morrer pelo Evangelho. Logo, levar a cruz de Cristo é o nosso remédio, é a nossa disciplina. Porque quando nós aceitamos a cruz de nosso Senhor, ela revela a nossa fragilidade e ela nos ensina a sofrer por amor e por justiça. Levar a cruz mostra o quão somos dependentes da graça e da misericórdia de nosso Deus. Há uma dificuldade na nossa geração. E qual é? A nossa geração só enxerga a cruz como algo realizado para nós. Mas antes de vermos a cruz como algo realizado para nós, precisamos ver a cruz como algo realizado por causa de nós. Por que, pregador? Porque não haveria necessidade do sacrifício de Cristo se não houvéssemos pecado. Então, antes da cruz ser uma realização para mim, ela foi causada
por causa dos meus pecados. Cristo não precisaria ir à cruz se não fosse por causa dos meus pecados. Foram os nossos pecados que colocaram Cristo na condição de substituto para ir em nosso lugar, para retirar de sobre nós toda a ira e toda a condenação que viria da parte de Deus. Rejeitar a cruz de Cristo é a maior prova da depravação do nosso coração. Obrigado. O sacrifício de Cristo na nossa era tem sido analisado, visto e usado de uma maneira que muitas das vezes entristece o coração de Deus. E por que você diz isso, pregador? Porque Cristo não morreu na cruz para nos dar uma vida melhor nessa terra. Nosso Senhor morreu na cruz e passou tudo o que tinha que passar para melhorar a nossa condição diante de Deus. Cristo não morreu na cruz para nos dar condições melhores em terra, embora Ele nos conceda isso. Mas a prioridade de Cristo na cruz era o perdão dos nossos pecados. Cristo não morreu por nós, para as nossas realizações pessoais, para os nossos sonhos, para os nossos planos e projetos. Ele morreu na cruz do Calvário, para nos colocar de novo na presença de Deus e sermos aceitos por Ele, por causa do seu sangue. O que Cristo fez na cruz foi para salvar a minha alma antes de melhorar as condições materiais do meu corpo. Cristo não morreu na cruz para nos abençoar com um carro, mas Ele morreu na cruz para nos dar o acesso novamente a Deus. Ele não morreu na cruz para nos garantir moradia aqui. Ele morreu aqui para termos uma moradia lá. A morte de Cristo não pode ser usada para a realização dos nossos caprichos. Quando nos apresentamos diante da cruz de Cristo, é somente para duas coisas: perdão e milagre. Perdão por causa dos nossos pecados e o maior milagre, sermos transformados de pecadores em novas criaturas, em filhos de Deus, para a glória do Senhor. É impossível se relacionar com Cristo e não se relacionar com a sua cruz. É impossível se relacionar com Cristo e não se relacionar com a sua cruz. Por que você diz isso? Porque a primeira coisa que Ele te oferece quando você vem a Ele. Quer me seguir? Nega a tua vontade. E tome a sua. Tome a sua. Talvez em uma mente carnal, essa seja a pior escolha. Porque eu já disse que a cruz era símbolo de submissão total, de morte física, de penalidade, é algo horrível. Só que quando a igreja subir, é a primeira marca que Deus vai procurar nos escolhidos. Por que, pregador? Porque quando ele morre, ressuscita e sobe, é a primeira coisa que o céu vê. Porque quando ele desceu sem marcas.
Mas quando ele sobe, o céu vai recebê-lo. Os anjos olham e dizem: Senhor, o que aconteceu? Porque quando o Senhor saiu daqui, o Senhor não tinha um furo do lado. Quando o Senhor saiu daqui, o Senhor não tinha essas marcas de furo nas mãos. E aí Jesus apresenta para o céu: foram as marcas do sacrifício, as marcas da cruz. Por isso que é isso que Ele te oferece quando você vem a Ele. Pega a cruz, mata o teu eu, mata a tua vontade. Por que, Jesus? Porque a primeira coisa que Deus vai procurar quando olhar para você é as marcas daquilo que eu tenho, as marcas da cruz. Então é impossível querer se relacionar com Cristo e não querer se relacionar com uma cruz. A maior parte das pessoas na atualidade querem seguir o Cristo que multiplica pães e peixes, o Cristo que multiplica. Querem seguir o Cristo que cura as doenças, mas não querem o Cristo que tem as marcas da cruz. Logo, essa é uma das estratégias de Satanás. Porque se a cruz não foi acidente, era um plano de Deus para nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais na presença de Deus, a maior estratégia do diabo é essa. Por quê? Porque no Éden, ele atraiu a mulher para perto da única árvore que poderia matá-la. Só que com a gente, ele tenta nos afastar da única árvore que pode nos salvar, a cruz de Cristo. Percebam, tudo que o inferno quer de nós é que a nossa família esteja longe da cruz, é que os teus filhos estejam longe da cruz, que o teu esposo, que a tua esposa esteja longe da cruz. E tem uma coisa que eu gosto na cruz, e o que é, pregador? É que ela revela quem nós somos. Os discípulos estavam com Jesus em todo o tempo, em todos os milagres. Foi a cruz aparecer, todo mundo fugiu. Só que a cruz, ela não só revela quem nós somos, ela também revela quem nós podemos ser. Por que, pregador? Porque você já deu uma analisada? Compare, irmão. Pega Pedro antes do Calvário e pega Pedro depois do Calvário. Pega Paulo antes da cruz e Paulo depois de ter um encontro com Cristo ressurreto. A cruz revela quem você é. Ela revela a depravação da nossa alma, do nosso coração. Só que é na cruz de Cristo que Deus, Ele revela para nós a nossa melhor versão. Depois que você é transformado pela cruz, você não tem mais medo da morte. Você não tem medo das coisas daqui da terra. Olha para Pedro e para Paulo. Paulo apanhou tanto e lá na frente ele vai dizer: gente, eu não estou nem aí. Posso passar fome, posso passar frio, pode ter muito, pode ter pouco. Mas depois que eu encontrei com Cristo da cruz, eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. O diabo quer nos atrair para longe da cruz. Só que Deus está dizendo: é ali que eu quero você. Porque é ali, por causa do sangue do meu filho, que eu posso te perdoar. É ali que eu posso pegar esta criatura pecaminosa que você é e transformar em uma nova criatura pelo poder do meu Espírito. Mesmo o diabo lutando para nos afastar,
Sempre haverá os momentos em que a cruz e o Calvário, na minha e na tua vida, eles vão se apresentar. A cruz e o Calvário sempre vão estar se apresentando na minha e na sua vida. Pregador, o que é o Calvário? Ora, o Calvário é um lugar onde há a traição. O Calvário é o lugar do abandono. É o lugar onde a sua carne precisa morrer. O que é o Calvário? É o lugar do sacrifício, onde o sangue escorre. O que é o Calvário? É o lugar de submissão acima de todas as coisas. O que é o Calvário, pregador? É o lugar onde eu tenho que sofrer para poder vencer. É o lugar onde eu tenho que obedecer acima de tudo para ser aprovado por Deus. Calvário é o lugar onde nós somos traídos, abandonados. Calvário é o lugar e as fases da vida aonde eu e você temos que nos esforçar um pouco mais para agradar os céus. Calvário é o lugar aonde todos estão dizendo para mim e para você: desce desse propósito, desce dessa família, desce dessa busca espiritual. Só que você tem que ficar. Você tem que ir até o fim para dizer: Senhor, está consumado. Calvário sempre vai se apresentar. Só que no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus pegou a sua cruz, foi para o lugar chamado Caveira, onde o crucificaram, mas Jesus não foi crucificado sozinho. A Bíblia diz que Jesus é colocado no meio, e ao seu lado direito e esquerdo tem dois criminosos, tem dois malfeitores, dois ladrões. E é interessante que o texto vai detalhar dizendo: e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pregador, do que fala isto? Fala que quando chegar o momento do Calvário na minha e na sua vida, quando chegar os períodos onde a cruz vai se apresentar para mim e para você, quem seremos nós quando eles se apresentarem? Quem somos nós quando os calvários da vida se apresentam? Quem somos nós quando as cruzes que carregamos se tornam mais pesadas? Por que, pregador? Porque esse momento fala de um momento de decisão. Por que decisão, pregador? 2 pontos. O primeiro: quando Jesus é colocado no meio entre os ladrões, era o cumprimento de uma profecia sobre a vida daquele que seria o Messias. Ele será crucificado entre os criminosos, entre os malfeitores. Só que em segundo lugar, Cristo não foi colocado nem à direita e nem à esquerda. Ele é colocado no meio. E do que fala isto, pregador? Definição. Decisão. Por que, pregador? Porque no reino de Deus, ninguém pode ficar no meio. O meio é sempre de Deus. Não há meios termos. Por isso que ele é colocado no meio. Como quem diz para alguém: quando você chegar aqui, decida-se. Quando as aflições da vida se apresentarem, decida-se quem você vai ser.
Um ladrão é colocado à direita, outro à esquerda, e Lucas dá mais detalhes, porque João só fala que ele foi colocado no meio e dá outros detalhes. Mas em Lucas, no Evangelho, ele descreve dizendo que houve-se duas posturas ao lado de Jesus. A primeira postura em Lucas 23, que Lucas diz, é que um dos ladrões se ergue nas suas afirmações, e ele vai na onda da multidão. Lembre que a cruz não é acidente. A cruz é mandamento de Deus para o seu filho. Jesus da cruz está sendo um filho obediente. Jesus na cruz está fazendo um sacrifício que iria atingir toda a história. Jesus na cruz é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Só que aquele ladrão, ele olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti e também a nós. Esse ladrão é a primeira classe de pessoas e de crentes que nós temos nos dias de hoje. Que quando as aflições da vida se apresentam, eles são imediatistas. É para agora. São egoístas. Irmão, se teve alguém mais egoísta no mundo, mais do que esse homem eu não conheço. Porque o sacrifício que Jesus está fazendo vai alcançar todos aqueles que creem. Só que olha o nível de egoísmo que ele chega. Desce, salva-te a ti e a nós, só nós três. Já imaginou se Jesus desce e salva só os três, irmão? Como é que ficava a gente? Olha que pedido egoísta, imediatista, feito com espírito de rebelião. Por quê? Porque no Getsemane Jesus, ele está orando e diz: Pai, não seja feita como eu quero, a minha vontade, mas predomine a tua vontade. O próprio Jesus já havia decidido, se é isso que o Pai quer, é isso que o Pai vai ter. Só que ele está com espírito de rebeldia. Se você desce. Aquele ladrão, ele não está compreendendo o propósito espiritual daquele momento. Ele quer alívio da sua dor, ele quer alívio das suas feridas. Ele está agarrando com unhas e dentes os momentos presentes e não está ligando nem um pouco para a realidade do futuro, que é a eternidade. Ele não está nem aí para a eternidade. Tudo que ele quer é descer daquela cruz, ser salvo das suas machucaduras e das suas feridas. Ele está abraçando aquilo que vai passar, a sua carne, isso é temporário. E sabe o que é pior? O que me entristece nesse camarada é que ele até quer Cristo. Ele até quer Jesus. Só que ele não quer Jesus para subir. Ele quer Jesus para descer. Ele está usando o Mestre, o Salvador, não para as coisas de cima, mas para as coisas de baixo. Nós estamos vivendo nessa era, onde as pessoas chegam perto de Deus, querem as coisas para agora. Salva-me, para de me fazer sofrer, eu não quero mais feridas, eu não quero mais machucaduras.
estão agarradas ao tempo presente e desprezando a sua eternidade. Chegam muitas das vezes em quantos templos aí afora, pregadores e cantores disseminando na mente dos crentes: você não precisa sofrer, e eu falo num contexto de sofrimento, por quê? Porque sofrer faz parte da vida cristã. Nós não somos daqui. Irmão, você já viu como estrangeiro sofre em um país que não é o dele? Ele tem dificuldade para falar igual, ele tem dificuldade para se portar igual, e as leis que confrontam ele, e muitas pessoas estão querendo viver no Evangelho, mas não querem sofrer. Querem uma vida boa, de paz. Irmão, nós fomos arrancados do império das trevas. Você acha que o diabo vai deixar a gente em paz? Mas não mesmo. Ele perdeu a sua alma, ele perdeu você para Cristo. Ele vai ficar lutando para você não orar, para você não jejuar, para você não ser fiel à tua família, aos teus filhos, à tua esposa. Ele vai lutar para você ser um péssimo obreiro, porque você saiu do time dele. Não tem como não sofrer. Mas você quer uma receita para sofrer um pouco menos? É que quando vem as aflições da vida, para de olhar para as aflições da vida. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: não tem como se comparar as aflições do tempo presente com a glória que vai ser revelada no futuro. Não tem como comparar. Irmão, o que a gente passa de prova aqui, fica tranquilo, lá vai ser recompensado. Agora, ele quer Jesus para as coisas de baixo, ele quer descer. Mas graças a Deus, que não é só ele que fala. Do outro lado, o ladrão ergue a voz, Jesus está no meio e não fala nada. O outro ladrão olha e diz assim: rapaz, será que nem nesta condenação, nesse estado que a gente está, será que nem agora você tem um pouquinho de temor? Aí ele começa a glorificar Cristo. Como pregador, ele diz para o ladrão do lado e diz assim: irmão, isso aqui é lindo, hein? Nós estamos aqui porque merecemos. Aí ele continua e diz assim: mas este nenhum mal fez. Pilatos interrogou ele 3 vezes e nas 3 chegou diante da multidão e disse: não encontro nele crime algum. Mas tem testemunha, não encontro nele crime algum. Mas os discípulos dele abandonaram ele, não encontro nele crime algum. Mas a gente está pedindo a crucificação dele. Mesmo assim, nesse homem eu não encontro crime algum. Ele é santo. Ele é santo. Ele é digno desse glória aí. Ele é digno desse aleluia aí. Ele é merecedor da mão levantada e com a boca dizendo: Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Não há nele crime algum. Ele é santo. Ele é perfeito.
este nenhum mal fez, mas nós merecemos estar aqui. Aí ele para de conversar com o outro, e aí é lindo, porque quando ele diz assim, nós merecemos estar aqui, nas entrelinhas ele está dizendo, Senhor, eu aceito a cruz. Senhor, está doendo, mas eu aceito a cruz. Senhor, estou todo machucado, mas eu aceito a cruz. Porque o que está acontecendo aqui agora, Senhor, é o maior propósito da história. Deus já tinha escrito isso desde antes da fundação do mundo. Nós precisamos voltar a aceitar a nossa cruz. Com alegria. Não é igual uns crentes emburrados por aí não. Que a porta fecha, ele larga a cruz no meio do caminho e volta para o mundo. São frouxos. São frouxas. Porque no mundo encarava tudo e todos. Agora vem para o reino de Deus, ai, talvez eu vou largar tudo. É culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Pegue a sua cruz, assuma os seus sofrimentos pela causa de Cristo. Porque quem sofre com Ele aqui, por Ele aqui, Ele mesmo diz na sua palavra, quando eu voltar manifesto em glória, eu vos glorificarei. Diga para quem está do seu ladinho com amor, ninguém. Diga mais forte, ninguém sofre à toa no reino de Deus. Consegue dar um glória a Deus por essa verdade? Tudo que você está passando não é à toa, meu irmão. Você é extensão de Cristo. Se Ele sofreu, tu vai sofrer também. Se caluniaram Ele, vão caluniar a gente também. Se desanimaram, tentaram desanimar Ele, vão tentar com a gente também. Só que tem uma coisa, Ele venceu e está dizendo para você, vem até o fim, porque você vai vencer também. Senhor, eu aceito a cruz. Quando aquele ladrão começou a falar, a defender a Cristo, ali começa uma grande lição. Qual é, pregador? Aquele homem, ele não tinha motivo algum para ser salvo. E isso é lindo. Por que, pregador? Porque ninguém, absolutamente ninguém, está excluído da infinita graça e misericórdia de Deus. Você pode ser o pior tipo de ser humano na face dessa terra. Você pode estar 10 minutos de morrer. Se você abrir a boca e confessá-lo como Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sangue dele é vertido na sua alma e ele te salva para a glória do Senhor. Ninguém está excluído da salvação. Ninguém. Aquele homem aparece e vai ser crucificado por causa dos seus crimes. Mas ele começa a dizer, Senhor, eu aceito isso aqui. E o que é mais interessante, e já começa a encerrar, ele esquece das feridas. Ele esquece. Ele se desvencilha totalmente daquele sofrimento. A mente dele não está ali. Ele olha para Cristo, todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos e uma multidão zombando ele embaixo. E ele tem a coragem de afirmar e dizer, Senhor, a vida está me apresentando o Senhor assim.
desfigurado. E irmão, tem uma coisa que é interessante: glorificar a Jesus, vendo ele em Apocalipse como João viu, é fácil. Crer em Jesus igual João viu no Apocalipse, aquele Jesus é fácil de crer. Olho de fogo, os pés reluzentes como latão, faixa na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A mão tem um cetro de justiça, a coroa é de ouro, os cabelos são brancos como a lã. Ali é fácil dar glória a Deus. Ali é fácil levantar a mão e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Só que a vida apresentou para aquele ladrão um Cristo desfigurado. Apresentou para ele um Cristo todo ensanguentado. Um Cristo que aos olhos humanos, para ele, era a pessoa mais fraca e debilitada naquele momento. Mas mesmo assim a fé dele diz para ele: ele é melhor do que isso. A vida te apresentou ele assim, mas ele é muito melhor do que isso. Aí ele pega e diz assim: Senhor, Jesus está calado. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu. Irmão, quem tem reino é quem? Quem tem reino é quem? Olha o que esse homem está confessando. A vida me apresentou o Senhor ensanguentado, falido, quebrado, ensanguentado, humilhado, cuspido, vai morrer daqui a pouco, mas mesmo assim, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor tem um reino, eu sei que o Senhor pode me salvar. Então vamos fazer assim: já que o Senhor é rei e tem um reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que é melhor do que isso? É que Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, ainda hoje estarás comigo onde? Onde? Mas ele não pediu para entrar no reino? É por isso que em Mateus 6,33 Jesus vem para nós e diz assim: busca primeiro o reino. Busca primeiro o reino. Busca primeiro o reino, a justiça e o reino. Por quê? Porque quando você buscar o reino primeiro, você vai ter uma sensação de paraíso. Quem entende essa palavra? Quando você buscar as coisas de Deus, você vai ter essa sensação. As coisas vão estar ruins, vão estar apertando, mas você vai ter uma sensação na alma: se tem a presença dEle, eu estou no paraíso, nada vai te abalar. Busque o reino, porque Ele vai te dar o paraíso. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz e alegria no Espírito. Ele não quer Cristo para descer, Ele quer Cristo para subir. Ele quer Cristo para as coisas de cima, para as coisas do alto. E aí, irmão, eu encerro com 2 pontos. O primeiro: se Jesus, fraco do jeito que estava, conseguiu salvar um ladrão antes de morrer, imagine agora que ele ressuscitou. Se Jesus, todo arrebentado, conseguiu colocar um ladrão no último instante de vida dentro do paraíso, imagine o que Ele não faz comigo e com você hoje. Porque quando Ele ressuscitou, em Mateus 28, Ele chegou para os discípulos e disse assim: gente, eu tenho uma novidade para vocês. E qual é? Foi-me dado todo poder, todo poder, todo poder. Mas onde? No céu, na terra, embaixo da terra. Se eu quebrado conseguir fazer, imagina agora que eu tenho todo o poder.
Deus vai fazer coisa grande aí, hein? Pode se preparar. Se ele fraquinho salvou a alma de um homem, imagine agora ressuscitado o que ele não vai fazer com a tua vida, o que ele não vai fazer com a tua casa, o que ele não vai fazer nessa igreja, o que ele não vai fazer nesse bairro. Se prepara, porque o Deus de poder vai alcançar a tua vida com maravilhas, para a glória de Deus. Agora, irmão, já imaginou o céu naquele dia? Sabe uma coisa que me dá raiva, já estou encerrando? É alguém que vem cantar ou vem pregar que o inferno fez festa. Não, irmão, que o diabo festejou 3 dias e quando Jesus... Irmão, o diabo ficou desesperado. Desde a hora que o homem pecou. Se tem alguém que estava desesperado no dia da crucificação, pastor William, era o inferno e o diabo. Se tinha alguém com medo, desesperado, perdido da vida, era o inferno. Porque foi só o homem cair, irmão, não deu nem tempo do diabo dar risada. Ah lá, consegui fazer ele cair na tentação. Agora a humanidade foi corrompida por causa do pecado. Não deu nem tempo de rir. Deus chegou no jardim. Adão, o que foi que aconteceu aqui? Não, senhor, que a mulher que o senhor me deu. O que foi, mulher? Não, foi a serpente. Pois bem, vou começar. Não deu nem tempo de rir, irmão. Deus chegou e disse assim, rapaz... Você vai até ferir o calcanhar, mas vai nascer um da semente da mulher. Vai esmagar a tua cabeça. Agora pense a história correndo. O diabo desesperado, quando nascer, já era. Quando nascer tem que impedir. Aí Jesus vai nascer, né? Aí parece, Deus é terrível, Deus é cheio de detalhe. Deus falou, meu filho, tu vai descer agora e eu vou dar um sinal. Coloca uma estrela no céu brilhando mais do que todas. Aquele dia os anjos desceram, contaram para os pastores, ó, nasceu, viu? O Messias nasceu, já está pronto o projeto de Deus. Aí o diabo, olha, nasceu. Pega a vida de Herodes e mata ele. Aí Jesus vai lá, Deus pega e diz, esconde Jesus no Egito. Eles correm para o Egito e o diabo, pronto, não peguei. O diabo aparece para ele no deserto e diz, eu vou tentar parar ele com 3 tentações. Jesus vence as 3. Aí todos os demônios começam a possuir um monte de gente para tentar parar Jesus. Mas todas as vezes que aparecia alguém possesso, Jesus chegava e os demônios diziam, Senhor, já viestes aqui para nos atormentar? E Jesus avançando. Diga para alguém que está do teu lado, ele chegou lá. O diabo tentou impedir Jesus de chegar na cruz, mas ele chegou lá. O diabo pode estar tentando impedir Jesus de chegar na tua casa, mas assim como Jesus venceu tudo para chegar na cruz, ele está te dizendo, não há o que eu não vença. Eu vou chegar na tua vida, eu vou chegar na vida daquele parente, eu vou chegar dentro da tua casa, eu vou chegar dentro da tua empresa, eu vou chegar na tua vida. Aí imagina a torcida aí, eu não falei para vocês impedir? Agora ele está na cruz. Aí Jesus vê que está tudo completo, olha para cima e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
Quando Jesus diz isso, olha o barulho da vitória como foi cantado. As rochas começaram a explodir, os sepulcros começaram a abrir, um monte de gente começou a ressuscitar, o céu ficou escuro, a terra começou a tremer. Era como se Deus estivesse dizendo: toma aí, Satanás, agora está completo o sacrifício. Quem crer e for batizado será salvo. Quem pode glorificar a eles? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. É Ele quem pode, é Ele quem faz. É Ele! Pega na mãozinha de quem está do teu lado aí. Fala para ele uma palavra profética. Diz para ele assim: a festa do inferno vai acabar. Diga mais uma vez e mais forte: a festa do inferno vai acabar. O pastor William acabou de dizer: a festa do inferno já acabou, mas a igreja começa. Pode levantar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Glorifica, exalta, 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 exalta. Ele vai chegar na tua casa para fazer uma festa.